Bom, boa tarde, professor. Claro. Obrigado por ter aceito este convite, endereçado por parte da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa. Nós estamos aqui hoje para homenagear aquilo que é o aniversário de 64 anos de existência do Estádio Universitário de Lisboa e, como tal, nada melhor que o professor João Roquete, presidente do Estádio Universitário de Lisboa, para o fazer. A minha pergunta, e para começar, e sendo o professor também de uma casa que me é muito próxima, que é a Faculdade de Nutricidade Humana, o professor formou-se em Educação Física e Desporto na Faculdade de Nutricidade Humana e é ainda docente do Departamento de Desporto desde 1985. Em 1992 concluiu o mestrado de Ciências de Desporto pela FMH também e é doutorando desde 2016, correto? Certíssimo. Pronto. Após Está isto... bem informado. Como? Está bem informado. Exatamente, tive que fazer os meus trabalhos de casa. Depois, em relação a esta parte próxima da FMH, como é que começa esta ligação ao desporto por parte do professor? Não, portanto, a ligação ao desporto tem a ver essencialmente com a minha prática do judo. Eu comecei a fazer judo com 12 anos, em Angola, e optei por uma carreira de judoca que teve uma componente competitiva relativamente forte, e essa foi uma experiência que teve muita influência na minha opção por seguir Educação Física e Desporto. E daí eu ter, em 80, inscrevi-me no curso, na altura ainda era Instituto Superior de Educação Física, julgo eu, ou já era FMH, acho que já era FMH, e em 80 já era FMH. E fiz o curso, eu sou da fornada de 80 a 85, completei a licenciatura em 85, e depois, também por causa do judo, eu tinha feito a opção de judo também na FMH com o professor Almada, e ele convidou-me para lá ficar como assistente, como monitor, portanto, na altura como monitor, para dar aulas de judo. E iniciei a minha carreira académica em 85, precisamente como monitor da cadeira de judo. E, portanto, isso digamos, é esse o trajeto em termos da influência da minha prática desportiva do judo, que me levou também a ser treinador de judo. Depois eu acabei a minha carreira em termos competitivos, eu ainda tive a fazer competição até cerca de 87, 89, foi os últimos 2 anos, 87, 88, 89, 3 anos. E depois comecei a dar aulas, não só na faculdade, já dava desde 85 como monitor, mas comecei também a dar aulas em clubes, dei aulas no Sporting União Sintrense, dei aulas nos Bombeiros de Estoriz e dei aulas também no Dramático de Cascais, como treinador, e dava aulas portanto, na faculdade. E portanto foi um bocadinho esse trajeto de ter sido atleta, ter sido dirigente também de judo, ter sido treinador e também docente na FMH, muito ligado ao ensino do judo, que era uma cadeira curricular. Se calhar, eu não sei se o Alexandre Ruas teve na sua licenciatura a obrigação de ter judo, mas a cadeira de judo, até há bem pouco tempo, era uma cadeira curricular nos primeiros anos em termos de práticas desportivas. Sim, eu também tive a obrigação do judo. Na minha altura era a professora Filipa Cavaleri e não o professor Almada, que também o professor Almada também tinha aqui para referir o primeiro vencedor de uma medalha universitária por Portugal, correto? Também no estádio universitário. O professor Almada foi o primeiro medalhado em termos internacionais. Se a memória não me traiçoou, ele foi terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Júniores, foi terceiro lugar nas Universiadas, e julgo que esses 2 resultados foram talvez os primeiros resultados em termos internacionais. Exatamente, 1968, é esta data que eu tenho aqui como referência. Ele é talvez o primeiro medalhado em termos internacionais do judo.
nomeadamente em termos de universidade, universitários, não sei se universitários. Eu aí tenho sinceramente alguma dúvida, peço desculpa, mas porque eu sei, ou se calhar ele teve uma medalha numas universidades e também teve uma medalha nos campeonatos do mundo universitários, houve uns campeonatos do mundo universitários que tiveram uma componente de organização aqui no estádio e nos Salesianos do Estoril. Muito bem. E professor, com 64 anos de história, o Estádio Universitário de Lisboa, como é que se sente em fazer parte desta já longa história e como é que inicia este percurso em 2000, inicialmente como diretor do Estádio Universitário, em 2002 como presidente do estádio? Como é que inicia este percurso? Como é que se dá todo este envolvimento? A razão é simples. Eu, em 92, tirei o mestrado, estive a dar aulas 2 anos como assistente na FMH, mais ligado a uma cadeira que não era só judo, era a sistemática dos esportes de combate, era sistemática das atividades esportivas, tinha uma componente, eu estava mais ligado aos esportes de combate, e depois, em 94, portanto ainda tive 2 anos como assistente, passei a assistente em 92 como mestrado, depois tive 2 anos como assistente a dar aulas na FMH e em 94 fui convidado para ir como diretor técnico para a Federação Portuguesa de Judo para preparar os Jogos Olímpicos de Atlanta. Fiz a preparação dos Jogos Olímpicos de Atlanta, fomos aos Jogos Olímpicos de Atlanta e depois de Atlanta eu acabei o meu mandato, a minha comissão de serviço como diretor técnico nacional da Federação de Judo e quando ia a regressar à faculdade para acabar o doutoramento ou para tentar fazer o doutoramento, fui convidado pelo professor Pedro Milhomens, que na altura tinha sido convidado para presidente do estádio, vi trabalhar com ele aqui no estádio. Essencialmente o convite tinha uma componente que foi aliciante para mim, que foi vir ajudá-lo, mas também criar aqui uma escola de desportos de combate. E a opção na altura foi essa. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo dela, embora ela tenha tido algumas consequências, nomeadamente no prolongamento e no adiamento e no comprometimento da minha carreira académica, mas decidi vir porque era um projeto aliciante e entretanto o professor Pedro Milhomens também, na altura, estamos a falar de um convite feito em 97, portanto eu quando vim para o estádio não vim logo como dirigente máximo, vim ajudar o professor Pedro Milhomens como coordenador dos serviços técnico-desportivos. Exatamente. E depois ele sai em 2000, ele ficou pouco tempo, quer dizer, pouco tempo relativamente a mim, porque estou há mais tempo que ele, mas ele teve ainda o professor Pedro Milhomens é diretor do estádio entre 94 e 97. Em 97 ele sai e, não, desculpa lá, entre 94 e 97 eu estive na Federação. Eu tenho aqui, a informação que eu tenho é presidentes do estádio Vasco Lince de 90 a 96, Alberto Lemos 96 a 97, Pedro Milhomens 97 a 2000 e depois entre É isso mesmo. Portanto, o professor, eu agora estava a fazer confusão, desculpa lá, eu volto atrás. Eu fui diretor técnico entre 94 e 97. Em 97 sou convidado a vir para o estádio porque é nessa altura precisamente que o professor Pedro Milhomens é presidente, tens razão. E ele fica entre 97 e 2000. Mas eu em 97 já vim com ele para o estádio, portanto em 97 fiquei como coordenador dos serviços técnico-desportivos até 2000. Quando ele sai em 2000, eu sou convidado pelo diretor-geral do Ensino Superior para ficar no lugar dele como na altura diretor do estádio, ainda é o diretor, não era presidente. Exatamente. E fiquei em 2000 como diretor do estádio até 2002, quando sai uma lei orgânica em que o estádio passou a Instituto Público e eu passo a presidente. E a partir daí tenho ocupado, portanto, estou cá no estádio desde 97, portanto há mais de 20 anos. Vai fazer, se a memória não me atraiçou, portanto, estamos em 2020, se eu vim em 97 é só fazer as contas, há mais de 20 anos. Muito e, portanto, este é o percurso, é um percurso já longo, que não foi planeado a priori, mas que foi acontecendo muito também por ter sido convidado, e também por opção minha ter aceito os convites, isso é evidente, não é? Portanto, é um bocadinho essa a explicação.
Professor, e de um livro dos 50 anos do Estado Universitário, que um dia o professor teve a amabilidade de me oferecer eu já o estive a ver, aqui ele é de facto uma relíquia, e há lá uma data que a mim, que olhei bastantes vezes para aquela imagem, que é em 1957, os encerramentos dos campeonatos nacionais universitários, contaram com a presença, por exemplo, do Presidente da República, na altura Craveiro Lopes, Ministro da Presidência, que era na altura Marcelo Caetano. A minha pergunta vai no sentido de, sente que nessa altura de 1957 o desporto universitário, digamos assim, o associativismo estudantil tinha mais força? E se sim, o que é que aconteceu para esta regressão? Porque estamos a falar de figuras as mais ilustres na altura do país, em que estão presentes numa data de um encerramento de um campeonato nacional universitário, que hoje em dia não é comum ver. Não, eu acho é que o contexto era muito diferente. O contexto era muito diferente. Eu vivi um bocadinho o desporto universitário numa altura em que o desporto universitário, estamos a falar de antes do 25 de Abril. Eu era miúdo, era muito jovem, mas há evidentemente uma situação muito diferente do desporto universitário antes do 25 de Abril e mesmo no pós-25 de Abril, nos primeiros anos, após um período em que efetivamente há uma grande ligação entre o desporto universitário e o Estado, a partir de certa altura, efetivamente, existe um maior protagonismo do associativismo estudantil, e o associativismo estudantil com outras características, com outra liberdade e com outro contexto. E, portanto, isso marca muito essa diferença de contexto, porque, por exemplo, o estádio, quando é criado, o estádio universitário foi entregue à Universidade Portuguesa. E, portanto, o associativismo aí era muito pouco, praticamente não havia, eu posso dizer que não havia, não é? Portanto, efetivamente, antes do 25 de Abril não há associativismo. O associativismo é uma conquista de Abril. E a partir do 25 de Abril, efetivamente, começa-se a desenvolver o associativismo, nomeadamente o associativismo estudantil. Mas ele tem efetivamente algumas dificuldades do ponto de vista do seu desenvolvimento, porque o que é que acontece? O desporto universitário, no seu início, quando é criado com uma grande ligação à Inspeção-Geral do Desporto Universitário, tem efetivamente um grande investimento que eu julgo que perdeu a partir de certa altura. E, portanto, essa é a razão porque acho que há uma grande diferença. Eu não acho que o associativismo tenha perdido dimensão. Acho é que o associativismo nunca teve um apoio, nomeadamente em termos económico-financeiros, que lhe permitisse níveis de desenvolvimento que eu julgo que poderiam ser atingidos se houvesse outro tipo de capacidade de investimento. É um bocadinho isso. Não sei se fui claro. Sim, perfeitamente, professor. E o professor ao bocado referia de este passo, digamos assim, para a presidência do Estado Universitário de Lisboa, que ao mesmo tempo possa não ter sido um bom caminho a traçar no sentido do percurso académico que o professor gostaria de ter tido também enquanto professor. A minha pergunta é, em 1962, quando se dá uma crise académica dos estudantes contra o regime do Estado Novo, algo tão impactante com isto, como é que o professor quando entra no estádio todos os dias, como é que o professor sente essa entrada no estádio com toda esta história, com todos estes acontecimentos tão destaque que foram na história do país? Não, o estádio universitário é criado para os estudantes, é criado para, essencialmente, a ideia do estádio universitário é interessante, porque é uma ideia que tem essencialmente a ver com a criação
de um contexto com instalações esportivas que permita aos estudantes ter melhor acesso à prática física e desportiva. Esse é o objetivo de criar um estádio universitário no seio do campus universitário em Lisboa. Essa é nitidamente a ideia original. O que acontece é que, efetivamente, essa ideia teve sempre contextos diferentes. Como eu disse anteriormente, numa primeira fase, essa ideia é uma ideia do Estado Novo. O Estado Universitário é criado pelo Estado Novo. Com esse objetivo, foi entregue à Universidade Portuguesa. Depois, efetivamente, houve aqui uma grande influência também, em termos do desporto universitário, daquilo que foi a criação em Lisboa do CDUL, em Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, e no Porto do CDUP, e que é mais ou menos, o Estádio Universitário é criado em 56, e esses clubes desportivos universitários que antecedem, por exemplo, o CDUL antecede o Estádio Universitário, como o CDUP antecedeu o Estádio Universitário de Coimbra. E como a Associação Académica de Coimbra antecede o Estádio Universitário de Coimbra. Mas, em termos temporais, são criados esses três clubes, embora a Associação Académica de Coimbra tenha outra dimensão, que é uma dimensão que não se limita à parte esportiva. A Associação Académica de Coimbra é efetivamente outra vertente, é uma vertente muito mais associativa, que tem várias componentes, entre as quais a desportiva, mas o Estádio Universitário de Lisboa, o Estádio Universitário de Coimbra, são criados após a criação quer do CDUL, que era o Centro Desportivo da Universidade de Lisboa, e que também teve influência. O CDUL, o primeiro presidente do CDUL, o engenheiro Vaz Pinto Magalhães, foi uma pessoa que teve uma forte influência na criação do Estádio Universitário, e por isso, se virem o Estádio de Honra, tem a designação do Estádio de Honra engenheiro Vaz Pinto Magalhães, precisamente porque houve uma homenagem ao engenheiro Vaz Pinto Magalhães por força dessa sua influência. Mas para não me perder, o que eu quero dizer é que o Estádio Universitário teve sempre esta vertente de grande ligação aos estudantes. No fim de contas, o Estádio Universitário é um estádio dos estudantes, como o Inatel é o estádio dos trabalhadores e como o Estádio Nacional é o estádio mais ligado ao desporto federado. Houve aqui há uma certa ligação entre estas instalações esportivas e os subsistemas para os quais estas instalações deviam servir. E, portanto, no caso do estádio, eu acho que o estádio nunca perdeu esta ligação, e eu tenho orgulho nisso, que é, o estádio nunca perdeu a ligação à universidade, nunca perdeu uma ligação ao ensino superior e, principalmente, nunca perdeu uma ligação ao associativismo estudantil. Independentemente de, em determinadas alturas, nomeadamente a seguir a 75, essa ligação ao movimento associativo estudantil teve um período bastante precário e de alguma crise, em que o estádio universitário se deixou degradar. Mas isso foi, precisamente, na minha opinião, por força das dificuldades do movimento associativo e daquilo que eu sempre achei que é o movimento associativo, foi sempre muito deixado à sua força interior e sem grandes apoios, e portanto essa é a razão porque eu acho que também em 75 aconteceu o que aconteceu aqui no Estádio Universitário. Professor, e agora olhando aqui para a parte das instalações desportivas e digamos assim, a parte de investimentos no Estádio Universitário, em 1966 há a inauguração do pavilhão gimnódeo-desportivo, hoje pavilhão 1, em 1997 a inauguração do complexo de piscinas, em 2001 a inauguração do centro de ténis, em setembro de 2001, já se deu a inauguração de mais 2 pavilhões e tudo isto. O que é que podemos perspectivar mais para a evolução do estádio universitário ao nível das instalações desportivas e se isso carece de um grande apoio financeiro, e se o estádio tem esses apoios financeiros para uma otimização ainda maior das instalações desportivas que o estádio hoje já tem?
Bom, aí talvez fazer uma síntese um bocadinho histórica do investimento das instalações. O estádio, quando é criado em 56, praticamente tinha um estádio de honra, tinha um estádio principal, que na altura nem sequer era relevado, e pouco mais instalações tinha. Portanto, a instalação mãe é o estádio de honra. Em 56 foi um investimento do Estado, nitidamente um investimento estatal, e manteve-se assim. O Estado manteve-se ligado ao Ministério da Educação e os investimentos vieram sempre do Ministério da Educação e, portanto, do Estado. Mas os grandes investimentos vindos do Estado dão-se por volta dos anos 90, 80, 90, muito por força de duas pessoas que tiveram muita influência nessa altura, que foi o Dr. Vasco Lince, que foi diretor do estádio, e do professor Pedro Lince, que foi diretor-geral do Ensino Superior e depois, portanto, mais tarde ministro, mas que na altura, quando ele era diretor-geral, e que o Roberto Carneiro era ministro da Educação e também do Desporto, que na altura do Roberto Carneiro o Desporto e a Educação estavam juntos, houve um grande investimento, estamos a falar de muito dinheiro, e foi aí que se faz a piscina, foi aí que se requalifica uma série de infraestruturas esportivas e que se dá o alargamento do estádio universitário, digamos que em termos de instalações esportivas, porque o estádio tem 40 hectares, sempre teve 40 hectares, mas, como eu disse, a instalação mãe começa a alargar-se e é com esse investimento nessa altura que se fazem, nomeadamente a questão da piscina, que veio a ser um marco, sem dúvida, de uma alavanca para o desenvolvimento do estádio em 1997. Depois disso, continuou a haver um conjunto de investimentos através do PIDAC. Essencialmente o PIDAC era aquilo que existia para investimentos no Estado e que beneficiou muito o estádio universitário, não só nessa altura que eu digo, nos anos 80 e 90, mas posteriormente, já comigo, quando entrei para presidente em 2000, e nos primeiros 10 anos, já em 2000, entre 2000 e 2010, o estádio continua a ter sempre capacidade de investimento e fez esses investimentos que acabaste de dizer. Estamos a falar do Centénis, estamos a falar da Academia de Golfe, estamos a falar da remodelação do pavilhão número 1, estamos a falar das alterações que foram feitas a nível dos campos de ténis e da melhoria dos campos de ténis e também já na primeira década de 2000 da mudança dos campos de relva natural para relva sintética. E portanto houve aí um conjunto de... E portanto durante muitos anos o estádio conseguiu sempre fazer muitos investimentos e daí ser hoje, sem dúvida nenhuma, um complexo desportivo muito bem equipado e talvez o melhor e maior complexo desportivo da cidade de Lisboa. Depois disso, temos a integração na universidade. E a integração na universidade que se dá em 2013 mantém, por força da capacidade financeira da própria universidade, efetivamente a universidade mantém aqui uma grande capacidade de investimento e eu estou convencido, agora terminando por responder à sua questão, que essa capacidade de investimento tem sido bem visível, não só na continuação da transformação dos campos de relva natural em relva sintética, mas também naquilo que tem sido, por exemplo, a remodelação do edifício do centro médico, a questão da academia de ténis e da academia de fitness, os investimentos que agora também portanto, foram feitos, porque já estamos a falar de um estádio universitário com não só a componente da cidade universitária, mas também com o complexo de ajuda, e portanto estamos a falar de a universidade ter mantido essa capacidade de investimento em instalações esportivas, que eu hoje sinto que é um ponto forte, nomeadamente para o movimento associativo estudantil, que podem utilizar essas instalações, não só nos esportes coletivos, mas também na prática das modalidades individuais. Claro que sim, e tem sido sem dúvida um grande suporte e a minha pergunta agora vai no sentido de
de que forma é que o estádio universitário, no seu trabalho, pode também incentivar a um aumento do número de atletas no desporto universitário, ou aumento da atividade física da população da academia, tanto da Academia Lisboeta como da população lisboeta, de que forma é que o estádio pode ajudar nisto, para além das instalações? O estádio tem aqui uma característica de abertura à cidade, e estás a focar um aspecto que eu acho que é determinante na evolução do estádio, que é o estádio hoje continua a ser universitário, mas já não é só dos universitários, porque ele é aberto a uma grande camada da população, nomeadamente a população de Lisboa, e portanto, se formos a ver, se calhar o número de utilizadores diários do estádio universitário, embora tenha uma componente jovem e estudantil, julgo que, se formos a quantificar com rigor, a maior parte dos utentes do estádio podem não ser estudantes. E estou convencido que não são estudantes. E, portanto, hoje essa abertura do estádio à cidade é, digamos, uma realidade muito importante, porque não só é importante para o próprio estádio, porque ele permitiu, essa abertura permitiu ao estádio ser sustentável, mas porque é importante também para a própria universidade, que se abre a uma tarefa importante de todas as universidades, que é o apoio à comunidade. E, portanto, há aqui uma dupla vertente do estádio, que é esta abertura à comunidade, é uma abertura que já vem do passado. O estádio sempre foi um espaço de liberdade e de abertura à cidade, mas agora, por força da integração na universidade, essa abertura é também uma vantagem para a própria universidade, porque a universidade é, por natureza, uma instituição que deve apoiar a comunidade, não é? E neste caso, através das suas instalações esportivas. E nesse aspecto tens razão. O estádio é hoje um estádio da universidade e dos universitários, mas não só para os universitários. E, por outro lado, é um estádio em Lisboa, mas que não é só para as pessoas de Lisboa, porque também tens muita gente, como, por exemplo, eventos internacionais, as federações, associações, tens imensas instituições que não só de Lisboa e praticantes que não só de Lisboa que utilizam o estádio universitário. E, portanto, o estádio tem esses dois aspectos de alargamento. É um estádio universitário, mas não é só para os universitários, é um estádio de Lisboa, mas não é só para Lisboa. É hoje um estádio até com uma componente de reconhecimento internacional, se quiseres, porque já tivemos muitos eventos internacionais. Exatamente, era isso que eu também ia perguntar, era assim como já assim a caminhar para o final, a minha pergunta era também nesse sentido. Em 1968, já tínhamos referido há bocado, no estádio universitário ocorreu o segundo campeonato mundial universitário de judo, em 94 o quinto campeonato do mundo de júniores de atletismo, onde inclusive participou a Susana Feitor na prova de marcha, que obteve o segundo lugar. Que provas é que podemos perspectivar mais deste cariz que o estádio poderia eventualmente organizar ou alcançar, digamos assim? Esse é o dilema. O estádio, como todas as instalações esportivas, mas principalmente uma instalação desportiva deste género, multidesportiva, um complexo desportivo com imensas possibilidades de prática, porque tem muitas instalações diferentes, desde piscinas até pistas de atletismo, até campos relevados, até a possibilidade de fazer corrida, andar de bicicleta. Para além dessa diversidade de práticas, o estádio tem um dilema que sempre existiu e que toca muito o movimento associativo, porque o movimento associativo também tem esse dilema, que é, estou a falar do movimento associativo estudantil desportivo, que é a questão de que tipo de prática desportiva é que estamos a falar. E nós estamos a falar de uma prática desportiva cada vez mais muito ligada à atividade física, ao exercício físico, à saúde e bem-estar. E, portanto, a maior parte dos utilizadores do estádio hoje, e isso é uma tendência que já vem de longe, talvez desde o seu início, a verdade é que o estádio tem uma componente de atividade física que eu acho que é maioritária. E a prática desportiva
utilizando o conceito de desporto que eu entendo que é diferente do conceito de atividade física, o conceito de desporto e a prática desportiva de competição, digamos assim, se quiseres, tem aqui uma dimensão relativamente reduzida se comparares com aquilo que é a prática desportiva informal e a prática desportiva de lazer ou de recreação. E, portanto, hoje o estádio é muito mais utilizado pelo cidadão comum para melhorar a sua qualidade de vida, para poder ter mais saúde, para poder contribuir para o seu bem-estar e para poder contribuir, no fim de contas, para uma prática desportiva ao longo da vida, do que propriamente para eventos desportivos competitivos com dimensão. Isso, efetivamente, tirando a piscina onde se fez uma taça latina, o estádio de honra, aqui o Estádio de Honra acolheu os campeonatos do mundo de júniores, precisamente em 97, julgo eu, em 97, se a memória não me atraiçoa. Depois tivemos os Jogos da FISEC, já tivemos alguns eventos de alguma envergadura, tu mencionaste alguns, campeonatos mundiais universitários de judo, mas efetivamente estas instalações são instalações vocacionadas para o desporto universitário, para a população de Lisboa, e dificilmente se consegue fazer aqui eventos internacionais de grande dimensão, porque as instalações não estão preparadas para acolher muito público, estão mais preparadas para se poder utilizar essas mesmas instalações para uma prática desportiva mais alargada. E, portanto, esse dilema, que é o estádio universitário ao mesmo tempo serve para a população, para o público em geral, mas também serve para alguns atletas. Alguns atletas vêm treinar aqui, atletas de alta competição, atletas de elite. Essa mistura entre a competição e a atividade física é uma característica do estádio, mas que ao longo do tempo tem pendido, na minha opinião, para muito mais para o lado da atividade física do que para o lado do desporto, nomeadamente o desporto de elite, o desporto de competição, dado que esse tem-se concentrado muito mais em outras infraestruturas mais vocacionadas para essa área, como é o caso do Estádio Nacional. Professor, agora como penúltima pergunta, o professor referiu aqui várias pessoas que foram importantes nesta evolução e neste desenvolvimento do Estádio Universitário de Lisboa, desde o Vasco Lince, Pedro Lince, o professor Pedro Milhomem. Uma vez que também estamos a celebrar o aniversário do Estádio Universitário, de que forma, ou melhor, a minha pergunta é, tem algum episódio interessante que possa partilhar connosco, que o professor lembra sempre o Estádio Universitário por causa desse episódio? Epá, eu tenho muitos episódios, mas assim talvez em termos daquilo que mais me marcou do ponto de vista destes anos que eu estou aqui no estádio, eu não tenho dúvida que foi quando nós comemorámos o cinquentenário do estádio. Quando comemorámos o cinquentenário do estádio, foi possível de organizar aqui um evento e festejar os 50 anos do estádio de uma forma que eu acho que no futuro já não vai ser possível, porque o contexto mudou muito. O estádio hoje integrou a universidade e, portanto, passa a ser parte de uma instituição muito maior, e hoje o estádio está diluído na universidade e, portanto, a imagem de marca é a universidade, já não é o estádio. E na altura em que fez 50 anos, o ministro era uma pessoa superiormente inteligente, que eu tive a honra e o prazer de conviver com ele e que me marcou muito, embora eu tivesse tido um contacto muito curto com ele, que foi o professor Mariano Gago, que ele foi ministro, infelizmente já faleceu, e era uma pessoa superiormente inteligente e que tinha uma visão para o estádio muito interessante de abertura à comunidade, mas também de abertura à investigação.
E foi um ponto que me tocou porque talvez tenha sido aquilo que mais me influenciou nos últimos anos, em termos de uma visão para o estádio, que é até como regresso pessoal àquilo que eu gosto de fazer, que é de investigar e de investigar na área da atividade física e do desporto, particularmente, que é o estádio ser ao mesmo tempo uma instalação aberta à população, para a prática e para a promoção da atividade física e desportiva, mas ser também um lugar onde as pessoas vêm receber aconselhamento e ser um lugar onde se faz investigação muito relacionada com a nossa área, com as instalações esportivas, com o desporto e com a prática da atividade física e do exercício físico. E, portanto, isso tem acontecido já e foi uma visão que o professor Mariano Gago teve, porque ele era uma pessoa de visão, era uma pessoa superiormente inteligente e que antecipava, e aquilo que ele antecipou no discurso que fez no aniversário do estádio, quando fez 50 anos, está a acontecer, que é hoje em dia já temos centros de investigação, é o caso do CRECU, da reabilitação cardíaca, é o caso da FMH, muitas vezes utilizar o estádio já para alguns projetos de investigação em algumas áreas que não só o desporto, em outras áreas, quer na área do exercício físico, a possibilidade de podermos acolher aqui no estádio, que é um projeto que tem vindo a ser testado e que eu penso que no futuro pode vir a concretizar-se, que é a possibilidade que toca muito no movimento associativo e que toca muito naquilo que é a tua experiência, Alexandre Ruas, que é a questão de podermos ter aqui colegas nossos, ou estagiários de Educação Física e Desporto, a enquadrar as atividades físicas e desportivas, mas a poder também enquadrar o desporto universitário, que eu acho que está carente de melhoria em termos da qualidade da supervisão técnica e do treino. E, portanto, julgo que essa parte da investigação, mais a parte da possibilidade de uma grande ligação à FMH, independentemente da FMH já não vir para o estádio como era isso que se projetava há uns tempos atrás, independentemente disso, eu acho que essa ideia de podermos ter aqui no estádio uma vertente de investigação e uma vertente de utilização dos conhecimentos que são gerados pela nossa escola da universidade mais vocacionada para essa área, que é nitidamente a FMH, acho que essa ligação acho que se devia fazer. Independentemente da distância física, a FMH vai se manter em Oeiras, mas eu acho que isso não se devia ficar só na FMH, acho que a investigação feita pela Faculdade de Medicina, a gente tem um conjunto de escolas aqui ao redor do estádio que podem ajudar a que o estádio seja também uma área onde as pessoas vêm receber conhecimentos e vêm receber aconselhamento, vêm beber coisas que são importantes para a sua vida e julgo que isso é um projeto que eu acho que se vai concretizar e que mais tarde ou mais cedo a universidade julgo que tem que apoiar esse tipo de visão. Acho que sim, também acho que sim, que faz todo o sentido. Professor, como última pergunta, ao bocado tínhamos referido, já tínhamos passado nisto, mas é a minha última pergunta. Presidentes do Estado Universitário desde 1990, Vasco Lince, Alberto Lemos, de 96 a 97, professor Pedro Milhomes, de 97 a 2000, o professor desde 2000 até ao presente. Podemos esperar mais 23 anos do professor no Estado Universitário? Quais vão ser os caminhos que o professor vai seguir agora? O que é que temos aqui em perspectiva? Não, eu em primeiro lugar, isso é impossível porque eu espero reformar-me dentro de poucos anos, vou fazer muito proximamente 60 anos e portanto a minha carreira está na fase final. Aquilo que eu acho é que o meu objetivo agora é fazer um doutoramento numa idade já muito tardia, que não é fácil, fazer doutoramento aos 60 anos já, e não vai ser com 60, vai ser com certeza, se eu conseguir concretizar com 61 ou com 62, eu gostava de fazer o doutoramento e gostava de acabar a minha carreira a dar aulas na universidade e na faculdade, deixando o estádio universitário
acho que já desempenhei o meu papel no estádio. Acho que o estádio agora precisa de um presidente mais jovial e que tenha a capacidade de continuar o trabalho que se fez desde 56. Acho que isso é fundamental, que se encontre aqui uma alternativa para esta continuidade, que eu julgo que é fundamental. Um dos segredos do estádio, Dr. Alexandre Ruas, estou convencido, e o professor Mariano Gago dizia muitas vezes isso. Ele dizia que um dos segredos da longevidade do estádio e de se ter conseguido manter o complexo esportivo do estádio no centro da cidade, longe não, mas defendido das tentativas de urbanização, que houve muitas, de colocação de prédios cá dentro, nomeadamente até por parte da universidade, que queria fazer as belas artes cá dentro. Portanto, esse verdadeiro milagre, como ele dizia, de se manter os 40 hectares de instalações esportivas no centro da cidade, deve ser um projeto que tem que ter uma continuidade, quer por parte da universidade, quer por parte dos mais jovens e nomeadamente dos estudantes. Acho que a possibilidade dos estudantes poderem ajudar e de eu poder passar a pasta a alguém que tenha essa possibilidade de continuar o trabalho do estádio, acho que é fundamental e acho que é natural, não é? É natural que isso aconteça, não há outra forma de ver isto que não seja a de passar o testemunho logo possível, e eu gostava que fosse quando eu tivesse a oportunidade de regressar à minha escola e acabar a minha carreira a dar aulas, que é aquilo que eu gosto de fazer, por incrível que pareça. Eu, o que gosto mesmo de fazer, vou-te ser franco, é dar aulas e ensinar. Acredito. E muito obrigado, professor. Eu, da nossa Não, parte e em nome da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, só nos podemos agradecer por todo o percurso que tem feito pelo Estádio Universitário de Lisboa. muito obrigado. O nosso agradecimento também por todo o apoio que presta à ADESL, porque para nós é de facto, estando sediados no Estádio Universitário de Lisboa, todo o vosso apoio é sempre muito importante. E todo este bocadinho e esta entrevista aqui é um ensinamento. Para mim foi um enorme gosto ter estado aqui com o professor, e só me resta felicitar a si e ao Estádio Universitário também pelos seus 64 anos de existência, e que venham muitos mais, porque é isso, é importante manter esse desígnio de, apesar de toda essa tentativa de retirar às vezes partes do estádio, mantém-se firme e mostrar que a atividade física e que o desporto no seio da Academia de Lisboa e no seio da cidade de Lisboa é importante estarem onde estão, e isso muito graças ao trabalho do professor e de todos os que estavam para trás, e como tal, só nos resta mesmo agradecer e felicitar por tudo. Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque seria injusto não o referir, até como conclusão daquilo que estás a dizer, e te agradecer particularmente esta possibilidade de estarmos aqui a falar à distância. Uma das experiências mais interessantes que eu tive aqui no estádio foi precisamente com os estudantes, através primeiro da SADAEL e depois com a ADESL. Independentemente de eu ter sido sempre uma pessoa que tentei que os estudantes, no contexto do associativismo, pudessem ter mais apoio e pudessem melhorar e pudessem ter eventualmente um enquadramento mais robusto, foi sempre uma experiência muito interessante ter vivido e ter convivido e ter partilhado estas dificuldades eu estou cá desde 97, portanto já passaram por mim, Alexandre, eu não te vou dizer, mas contigo, eu tenho a impressão que já partilhei, já convivi com mais, se não são 10, são à roda de 11 ou 12 presidentes da ADESL, porque vocês têm um mandato muito curto. Exato. O vosso mandato é muito curto. E, portanto, eu já não me lembro de todos os nomes, sinceramente, já não me lembro. Foram tantos colegas seus com quem eu tive a oportunidade de falar e de discutir e de partilhar vários assuntos, que isso foi para mim uma grande riqueza e principalmente aprendi muita coisa sobre o desporto universitário e sobre as vossas dificuldades em termos de trabalho e em termos de poder promover a atividade física e o desporto no ensino superior. Acho que isso é... E agradeço-te imenso este momento, que é um momento também de
de recordar algumas coisas. Exatamente. Muito obrigado, professor, por ter Nada. Por ter estado aqui connosco. Duas. Obrigado. Vamos mantendo em contacto. Obrigado. Um abraço. Hein? Obrigado, um abraço.